irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos, graças a Deus, aqui de volta ao nosso estudo bíblico. E hoje irei apresentar uma passagem muito interessante e queria compartilhar com os irmãos, que fica em Marcos 7, do versículo 1 ao 9, que fala-se justamente a respeito das tradições impostas na época pelos judeus, pelos fariseus, os escribas, os doutores da lei. E vejo, irmãos, que muitos cristãos fazem confusão em cima dessa passagem, porque já vi até muitos cristãos falar que os 10 mandamentos foram abolidos com a morte de Cristo, coisa que não é a verdade, Não é isso que a Bíblia diz. Os 10 mandamentos sempre existiram, porque a gente vê no decorrer da Bíblia que são os mandamentos que Deus deixaram para a toda a humanidade, para que vivessem a obediência a esses mandamentos. E muitos fazem confusão porque existem várias leis, que foram dadas a Moisés para que Moisés passasse ao povo de Israel, até que Cristo viesse. E muitos acham que essas leis foram abolidas juntamente com os 10 mandamentos. No entanto, irmãos, a gente vê que essas leis que em formas de ordenança, elas foram abolidas justamente com a morte de Cristo, Porque para quem lê Levítico sabe que existe várias leis, para que aquele povo cumprisse, para que não saísse dos caminhos de Deus. Mas após a morte de Cristo, todas essas leis que eram escritas num livro e Moisés lia para aquele povo hebreus de 7 em 7 anos, essas leis elas foram deixadas de existir com a morte de Cristo, mas não em 10 mandamentos. Eu vou ler aqui em Marcos 1, do capítulo 1 ao 9, para que os irmãos entendam melhor. Abram suas Bíblias e leiam comigo. Bem, irmãos, aqui em Marcos 7 diz o seguinte: a tradições dos anciões, que eles criaram dentro das próprias leis de Moisés na época. Aqui fala o seguinte, no versículo 1 diz o seguinte: foram ter com Jesus os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém. Aqui no versículo 2 diz o seguinte: e repararam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando as tradições dos anciões, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. E quando voltam do mercado, se não se purificarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Perguntaram-lhe, pois, os fariseus e os escribas, perguntando a Cristo: por que não andam os teus discípulos conforme a tradições dos anciões, mas como o pão com as mãos por lavar? Respondeu Jesus: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, e o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixais os mandamentos de Deus e vos apegais a tradições dos homens. Disse-lhes ainda: bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Pois bem, mas aqui só mostra que aquele povo, os escribas, os fariseus da época, criaram várias doutrinas, doutrinas dentro da religião da época, que era o judaísmo, para que aquele povo cumprisse, obedecesse. E é por isso que muitos fazem confusão a respeito do sábado, porque Cristo bateu de frente com os fariseus justamente mostrando a maneira certa de guardar o sábado. Ele só quis mostrar que fazer o bem pode-se fazer todos os dias. Não que ele tenha abolido o sábado, porque eu vejo que muitos cristãos veem que o sábado foi abolido. Não é isso que a Bíblia diz, não é verdade, porque os 10 mandamentos de Deus, esses sim,
Esse sempre existiu e é para ser obedecido. É assim que Deus quer que nós façamos. Espero que os irmãos tenham entendido. Que a paz do Senhor fique com todos. E até o próximo vídeo, irmãos. Levando cativo alma, corpo e pensamento, quero me prostrar diante de ti neste momento, esquecer o mundo e seu labor. Quero me entregar sem me preocupar com o que possa